Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral. Já sabem que cá estamos todas as semanas para vos trazer as últimas do desporto e também do Varzim, aqui ao programa Bancada Litoral, connosco em estúdio, como sempre, o João Couto, já cá está. João, começando pela Primeira Liga, quem já está com pé e meio, digamos assim, encomendar as faixas e a poder festejar quase o título, é mesmo o Futebol Clube Porto, que está mais que lançado depois da vitória de ontem por 5-0 no Dragão, frente a um modestíssimo, eu diria, e envergonhado Belenenses, que foi aquilo que eu vi. Aliás, no final notava-se o Petit quase que envergonhado com aquele resultado. Não tinha que ficar envergonhado, porque e até mesmo, falaste em envergonhado e até mesmo contaminado, porque detectou-se ali um caso de Covid-19 num guarda-redes, e depois no segundo, mas o segundo já deu negativo e antes que a coisa fique pior, o cenário fique pior, foi determinado pelo delegado de saúde de não convocar esse mesmo jogador. Portanto, são problemas que os clubes atravessam. Nós já estávamos à espera mais ou menos deste tipo de situações, para que os jogadores são testados. Exatamente. Eu creio que 24 horas ou 48 horas antes de cada jogo. E, portanto, como tal, não estão imunes a tudo isto que nos está a rodear nesta altura, do tal inimigo que não sabe por onde anda, mas anda por aí. Mas Futebol Clube Porto lançado. Olha, Porto lançado, Porto mais perto do título, faltam 4 jornadas, Porto tem 6 pontos e mais a vantagem sobre o Benfica. E o mais incrível é que, já disseste esta manhã, Porto pode sagrar-se campeão já esta semana. Claro, Porto que está a 2 vitórias do título, mas na quinta-feira, que é quando regressam os dois, e jogam os dois no mesmo dia, na quinta-feira, primeiro o Porto às 7h15, depois o Benfica às 9h15, 9h30, perdão, em Famalicão. Se o Benfica perder e o Porto ganhar, o Porto é campeão. Faltam 3 jornadas, portanto 3 jornadas são 9 pontos. Mesmo que o Porto depois perca os 9 pontos, em igualdade de circunstâncias, o Porto passa por cima do Benfica, porque, como sabes, ganhou 2 jogos no confronto direto. Está mais perto, de facto, o Porto está mais perto. Ontem fez uma exibição um bocadinho mais a Porto, mais próximo, de facto. Gostamos de ver todas aquelas jogadas, toda aquela dinâmica atacante do Porto, eu não diria aquela pressa em marcar golos, mas havia que trazer a tranquilidade, porque, como sabes, com o aproximado final do campeonato, tudo isto está a tornar-se muito mais difícil e, como disse, antes do jogo começar, o Sérgio Conceição, convém que não tragam casos para nós nos distrairmos. Há que manter o foco, há que manter a concentração, e isto que o Porto vai fazer até ao fim. Vai a Tondela só com uma missão, só com um espírito, o espírito de ganhar. Pode depois, no regresso a casa, e ao ver o adversário, como sabes, o Benfica joga depois, pode até o Porto no sofá ser campeão. Em caso de festa, convinha que não viessem para a rua. Sim, isso aí convém dizer. Convinha que cada um comemorasse nos seus domicílios. O que vai ser impossível. Não é fácil, não é fácil. Mesmo para as próprias autoridades não vai ser Visto fácil. o Liverpool, a Inglaterra, quer dizer... E outros. Portanto, não vai ser fácil. Agora convém, mesmo que haja algum chamar a atenção e lembrar. Chamar a atenção, manter o distanciamento, porque senão isto é muito complicado. E depois, se todos nós estamos à espera que esta Primeira Liga acabe para começar e se planear a próxima temporada, que ainda não se sabe, ninguém sabe nada, portanto vamos evitar que estas coisas aconteçam. Alguém vai ser campeão. O Porto está mais próximo, sim senhora, por via dos últimos resultados e da distância pontual. Benfica vai ter que dar luta até ao fim, enquanto matematicamente for possível. É mais difícil para o Benfica nesta altura, mas enquanto for possível há que acreditar, e os jogadores têm que, digamos, cumprir com aquilo com a profissão pelo qual enverdaram. Entretanto, interessante está também a luta pelo 4º lugar, que dá acesso à Liga Europa, não é? Em que temos o Rio Ave, que perdeu a oportunidade de se adiantar, perdeu com o Gil Vicente, mas temos também o Braga e ainda o Guimarães e Famalicão, todos à procura do 4º lugar. Uma luta interessante também do quinto lugar. Do quinto, que no quarto está o Braga. Exato.
é um lugar onde poderá dar a Liga Europa. E, portanto, esta luta também vai se manter, digamos que até ao fim. Cá em baixo, é que também está aqui uma luta interessante. O Aves, como sabe, já desceu, na jornada anterior, não tinha muita hipótese. Aves, que imagina, travou o Porto daquele jogo, mas pronto, mas isso não há nada a fazer, é próprio do futebol. Não devia ter acontecido, mas é próprio do futebol. Mas depois há aqui uma luta interessante pelo segundo que irá descer. Portanto, no caso, estamos a ver o Portimonense com 27 pontos e depois o Setúbal com 30, Tondela com 30, Belenenses com 31 e depois Passos de Ferreira e Marítimo com 34. Esses pensamos nós que já não deve haver muito problema relativamente a isso, mas pelo menos para estes 3, 4 clubes, portanto a luta ainda se vai manter, digamos que até ao fim. Como sabes, há 4 jornadas para disputar, são 12 pontos e 12 pontos ainda é muita coisa. Entretanto, vamos também falar do Varzim, vamos até à segunda Liga, ninguém sabe ainda quando começa, como começa, o estádio Varzim está ou não preparado, mas temos reforços para o estádio Varzim e hoje temos que dar os parabéns ao Ricardo Nunes, que é um dos reforços deste ano, o guarda-redes, que já passou pela Académica, pelo Futebol Clube Porto, pelo Chaves, e que pelo Leiria, e que à partida terminará a sua carreira no Varzim. Faz hoje 38 anos. Grande abraço ao Ricardo Nunes. Notícias aí do Varzim, João. Olha, está anunciado o 9º reforço. Na semana passada falamos aqui do André Vieira, um jovem de 27 anos, um médio, que vem do Farense, e nos últimos dias também foi anunciado também um outro jovem, mas este ainda um pouco mais jovem, de 20 anos, Paulo Moreira. É um médio que vem do Águeda, fez toda a formação no Porto, foi internacional sub-16 e sub-17, é o 9º reforço para a época do Varzim. Varzim, cujos treinos, falamos na semana passada de que o presidente Edgar Pinho teria dito que os treinos começavam no dia 1 de julho, e efetivamente eles não começaram. Não começaram para o grupo todo, embora haja um ou outro que ande, digamos que a tratar do seu físicozinho, mas sem grandes metodologias, sem grandes acompanhamentos, mas verdadeiramente os treinos, a sério mesmo, ainda não começaram. A razão é muito simples. Aguarda-se um parecer da DGS. Relativamente a tudo isto, Rui, como sabes, isto fia fininho, e eu costumo dizer, não sei se será na brincadeira, mas com alguma seriedade, é de que quem manda nesta altura neste país não é o Presidente da República, não é a Assembleia da República, não é o Primeiro-Ministro, não é o Governo. Quem manda é a DGS. É a DGS. E nesta altura temos cada vez mais casos na zona de Lisboa, na zona norte, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, interior do país, norte, centro e sul. As coisas estão a alastrar. Está a faltar algum controlo e responsabilidade em alguns lugares. Não vamos dizer quais, eles já foram ditos. E todos nós sabemos e estão... E quem de direito que trate disso? Exatamente. Terão que ser as autoridades competentes a decidir um caso destes. Se alguém entende que não está bem, só tem um caminho. Vai ao hospital ou vai a um sítio onde possa fazer o teste e a partir daqui tira a prova dos 9. Portanto, se alguém desconfia de algum problema, de alguma alteração física, como sabes, tudo isto começa pela alteração das febres, e depois das tosses, e por aí fora, e há pessoas que dizem que nunca estão doentes, mas é a primeira vez que vão ao médico, o médico diz logo, amigo, o senhor trate da alma, porque o corpo está neste estado, ponto. Portanto, está a faltar algum controlo e alguma responsabilidade sobre tudo isto. Por isso é que a DGS quer, aos poucos e devagar, e depois há aí uma outra coisa, nós estamos em pleno verão, o verão já começou, já se vê o que tem sido nos últimos dias as praias, sobretudo quando há calor. Muita gente a vir por aí dentro de outros países contaminados. Isto não devia acontecer, ou seja, devia ser feito um apelo. Eu não tenho nada contra eles, por amor de Deus, estou a falar dos imigrantes. Epá, mas se pudessem ficar nos seus países este ano, para evitar qualquer... estender da pandemia, o alargar deste vírus, que toda a gente sabe que anda por aí, mas que ninguém o vê,
Eu acho que seria ideal, seria de consciência tranquila, ficávamos todos de consciência tranquila. E eu digo isto porquê? Porque, como sabes, de algum modo, um bocadinho ligado às areias da nossa povo, tivemos conhecimento há uns tempos de que há muitas excursões de pessoas idosas, pessoas da terceira idade, que têm nos verões anteriores, tinham dias específicos para vir até à Póvoa, vir até à praia, desfrutar da nossa praia, do nosso areal, do nosso mar, do nosso iodo e por aí fora. E face a tudo isto não vem. Porque eram carreiras fretadas a companhias com apoios das respectivas juntas e câmaras que entretanto tiveram... E perante tudo isto recuaram. Exatamente. E não se trata de medo, isto não há que ter medo, nós não temos medo, temos a receio. Prevenir. E temos que há prevenção. Ora, se tudo isto atinge também os mais vulneráveis, não é? Sobretudo pessoas idosas, eles não vêm, este ano fazem para não vir, portanto. Alguém teria que dizer o mesmo relativamente aos imigrantes, não tenho nada contra eles, se quiserem vir, vêm por conta e risco, naturalmente, se estiverem mas doentes, por uma questão de consciência, exatamente. Estávamos a falar do Varzinho, por não ter aberto ainda a sua oficina. Exatamente, e porque não se sabe ainda o que vai acontecer. Porque não se sabe o que vai acontecer. Perspectiva-se, Rui, de 4 a 8 dias, dia 15. Há aqui uma data que está no ar, que poderá o Varzinho começar no dia 15. Mas para o Varzinho começar, tem que começar com os outros clubes. E o Varzinho para já não se fala em nada. Irá jogar no seu estádio, há condições para... Tem que ir lá à DGS e ver que, assim como o Varzinho vai utilizar outros equipamentos no Porque repara, há uma coisa interessante, é que se a DGS proíbe uma Assembleia Geral ao ar livre, em que estariam, sei lá, 200... 50, não, nem tanto. 50 pessoas. 50 pessoas. 50 pessoas. E a DGS proíbe... Aliás, se a DGS dissesse que era para estar 20, estavam 20. Exatamente, mas como é que é possível estarmos agora a pensar que de repente, para os jogos de futebol... Com os jogadores, árbitros e equipas que acompanham, todo o staff, o estádio terá, e quando digo estádio Varzinho, digo outros por aí, na segunda liga, vai haver condições. Repara que na primeira liga eram para ser 6 estádios, de repente ficaram todos menos o Santa Clara, não é? Exato. Se calhar pode acontecer isso, quer dizer, acabam por ficar todos na mesma, menos 1 ou 2. Ou então, eu não sei se em termos médicos isto será possível, não sei. Fazer-se os testes, não sei, agora vou falar de cor, fazer os testes à porta dos estádios. Alguém que queira fazer o teste e a partir dali sabe se é positivo, se é negativo e entra para dentro do estádio. Eu não sei se isto é possível. Eu creio e ficando não, depois com o registro. Pois, mas em que o indivíduo foi testado. Mas o teste não é... Os testes, o teste não é imediato. Não é imediato. E os que são imediatos apenas acertam 15%. Quer dizer, portanto... e já... Aliás, João... estamos agora aqui na conversa sobre tudo isto. Repara que ainda há uma semana aconteceu de uma pessoa que foi a um hospital, aqui no norte de Portugal, creio que foi no norte, que fez o teste negativo, mas no dia em que fez o teste negativo contaminou 10 ou 20 pessoas no hospital e no dia seguinte foi para lá doentíssimo e já testou positivo. Portanto, e no dia anterior estava negativo. Isto já aconteceu em 2 pessoas, em 2 hospitais aqui no país, portanto, tudo isto é muito subjetivo. O estar negativo hoje não quer dizer que à hora que faz o teste, não quer dizer que daqui a 2 ou 3 horas se calhar o mesmo teste não teste positivo. É muito complicado. Muito complicado e são tudo dúvidas que todos nós devemos. E já chegamos todos à conclusão que afinal a doença se calhar não veio da China. Não é? Ainda ontem víamos uma reportagem sobre isso, em que em Espanha já haveria esse vírus já em novembro do ano passado. Portanto, em fevereiro do ano passado. Rui, não sei. É tudo muito complicado. Porque não? Já agora fica aqui a dica. Nós não somos médicos. Gostamos de saber e de ler determinadas coisas, de falar com gente ligada à medicina também. A medicina, sobretudo medicina desportiva, e não só, e pronto. Depois, por nós é aplicada neste ou naquele caso. Por que não haver uma diretriz da DGS relativamente àquelas pessoas que se julgam que nunca estão doentes, que nunca têm nada, que nunca lhes dói nada, mas para além disto tudo, medir a febre todos os dias? Por que não? 2 vezes ao dia, por exemplo. O dia é grande, para algumas pessoas então é enorme. Por que não medir a febre? E a partir daqui já se vê. Pois,
O problema é aqueles que são assintomáticos também. É tudo muito complicado. Portanto, Olha, relativamente... Sabes, deixa-me só fechar tudo isto. Como sabes, em locais públicos, locais fechados, é necessário o uso da máscara. Okay? Nós usamos, hoje usamos a máscara como quem usa um telemóvel, uma chave de casa, um porta-moedas. Já faz parte da indumentária. Faz parte da nossa indumentária pessoal quando saímos de casa temos que ter, máscarazinha. Mesmo que nós tínhamos que ir a um lado que, enfim, coitado. Mas por via disto, às tantas, e não deve levar muito tempo, usar a máscara logo que sai de casa. Quer vá a locais públicos ou não, grandes edifícios comerciais ou não, posso dizer... andar tudo de máscara. E quem não andar de máscara... Aliás, eu creio que houve países aí que multaram as pessoas, foi a França, multava as pessoas em plena rua se não tivessem máscara, que as multavam. Olha, eu pessoalmente saio de casa de máscara. Cada um faça o que quiser, tendo a sua consciência tranquila. Não, mas somos capazes de um dia chegar a um ponto. Se calhar vamos, porque isto aqui está outra vez a crescer. Enquanto que as coisas não enfim... Olha, como dizia uma canção que eu conheço muito bem, continua a crescer. Infelizmente é isto que está a acontecer. Olha, Varzinha, então, se calhar dia 15 poderá haver treinos. Provavelmente. A nível de campeonato, ninguém sabe de nada. Mas tudo depende da DGS em determinar, porque quando a DGS disser para o Varzinho que pode abrir, os outros também vão querer naturalmente começar. Porque, entretanto, a Primeira Liga, como sabes, aproxima-se do fim, no final deste mês termina. No início de agosto, 1 de agosto, que é um sábado, temos então a final da Taça Portugal em Coimbra. Já se sabe que é em Coimbra, portanto, nós tínhamos perspectivado aquilo. Sim. A meio é sempre bom. E num estádio com mais condições. Com mais condições, por isso é que em Coimbra e o Jamor não tem possibilidade, senão o Belenenses jogava lá. Mas também onde o Belenenses joga tem umas ricas instalações. Nós tivemos, por vezes, quando assistimos ao jogo do Belenenses em casa, que é na cidade de futebol, tal como o Santa Clara, e vemos que efetivamente aquilo tem boas condições. Portanto, com esta Primeira Liga a avançar, a caminhar para o fim, naturalmente depois começa a haver o chamado planeamento e a partir daí vamos ver o que é que isto poderá fazer. Porque depois tudo isto vem por arrasto. Depois do futebol profissional começar, vem depois a formação. E começando a formação, começando os trabalhos das formações dos vários clubes, depois começa os campeonatos amadores, para além do Campeonato de Portugal. Olha, e por aí fora. Portanto, a ver, vamos se tudo isso começa ou não. Mas tudo isto tem que começar com muito, mas muito cuidadinho. Exatamente. Porque senão, enfim, voltamos para trás e ninguém quer voltar para trás. Como diz o povo, para trás é como nós sabemos. Muito bem, João, muito obrigado pela tua participação aqui na Norte Litoral TV, mais uma bancada litoral, e até à próxima semana. Até para a semana, marcamos encontro então 2 a 8. 2 a 8 dias, cá estaremos então com mais uma edição da bancada litoral. Tenha acima de tudo uma boa semana, cuide-se e cuide da sua saúde, use a máscara, promova o distanciamento social.